Meu nome é Ademar. Hoje eu sou só um velho tentando esquecer, mas naquela época, eu era dono de uma terra que me engoliu vivo. Aconteceu numa fazenda em Goiás, uma propriedade que eu comprei achando que seria meu descanso, meu pedaço de paraíso. O inferno começou numa madrugada de agosto, por volta das 3 da manhã. Eu fui acordado por um som que gelou meu sangue, um som que não pertencia à noite do campo. Eram passos. Não de bota, não de gente querendo roubar galinha ou trator. Era um arrastar ritmado, suave, de pés descalços na terra seca e rachada do meu milharal. Aquele som foi o começo do fim. E você, teria coragem de ir ver o que era? Fica comigo até o fim e me conta de qual cidade você está assistindo. Eu preciso saber se alguém mais já sentiu esse tipo de medo. Se quiser mais relatos como este, se inscreve no canal. Naquela noite a primeira coisa que pensei foi em ladrão. O instinto de proteção falou mais alto que o medo. Peguei a espingarda de cano duplo que ficava encostada ao lado da cama, um presente do meu falecido pai, e a lanterna pesada de metal. Lourdes, minha esposa, se encolheu debaixo das cobertas, mas não disse uma palavra. Ela sabia que quando eu cismava com algo, não havia quem me segurasse. Abri a porta da cozinha com o cuidado de um caçador, sentindo o ar frio e seco da madrugada cortar meu rosto. A lua era só um fiapo no céu, e a escuridão do milharal parecia uma muralha de breu. O som continuava, metódico, arrastado, um passo, uma pausa. Outro passo, outra pausa. Como se quem estivesse lá não tivesse pressa alguma, como se estivesse me esperando. Entrei no milharal sentindo o cheiro forte de poeira e palha seca. O facho de luz da lanterna cortava a escuridão, mas só iluminava alguns metros à minha frente. Os pés de milho, altos e densos, criavam um labirinto de sombras que dançavam conforme eu me movia. E o som mudou. Ele não estava mais vindo de um ponto fixo. Agora, ele me circulava. Eu parava. E os passos paravam. Eu andava para a direita, e ouvia o arrastar vindo da esquerda, sempre na borda do meu campo de visão, sempre fora do alcance da luz. Era um jogo. Um jogo doentio e aterrorizante. Gritei "Quem tá aí?" Mas minha voz saiu trêmula, fraca, engolida pelo silêncio opressor do campo. A única resposta que tive foi o som de uma risada baixa, abafada que parecia vir de uma criança. Fiquei ali, no meio daquela escuridão, por quase 1 hora. O suor escorria pela minha testa, misturando-se com a poeira. A espingarda pesava em minhas mãos como se fosse feita de chumbo. O medo era uma coisa física, uma garra apertando meu peito, dificultando a respiração. A cada farfalhar das folhas, meu coração disparava. A cada sombra que se movia com o vento eu apontava a arma, pronto para atirar no nada. Mas o som dos passos e a risada infantil tinham sumido. O silêncio que se instalou era ainda pior, mais pesado, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Voltei para casa derrotado, confuso e com uma sensação terrível de que eu não estava mais sozinho naquela propriedade. Algo tinha despertado. No dia seguinte, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, o cansaço, o estresse da colheita, o vento pregando peças. Lourdes me olhava com preocupação, mas eu desconversava, dizia que devia ser algum animal, uma capivara talvez. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Nenhum animal brincaria daquele jeito. À noite, o medo voltou. Não com sons, mas com algo pior. Lourdes estava na varanda, costurando sob a luz fraca da lâmpada, quando me chamou com a voz embargada. Ela apontou para o milharal, os olhos arregalados de pavor. Ela disse que tinha visto um vulto pequeno, da altura de uma criança, correndo entre os pés de milho, aparecendo e sumindo como fumaça. Eu olhei, mas não vi nada além das sombras da noite. A partir daquele dia, as coisas pioraram. Ferramentas que eu deixava na varanda, como o facão de cortar cana ou a enxada, sumiam durante a noite. Eu revirava a propriedade inteira, xingando, acusando os poucos empregados que ainda tinha. Dias depois, um deles encontrava as ferramentas. Elas estavam sempre fincadas no meio do milharal, dispostas em círculos perfeitos, como se fossem marcadores de algum ritual macabro. O cabo do facão cravado na terra, a lâmina da enxada apontando para o céu. Era um aviso. Uma demarcação de território. E o território não era mais meu.
Os empregados homens do campo, acostumados com tudo, começaram a pedir as contas, um a um. Um deles, o Zé, um senhor de quase 70 anos, antes de ir embora, me puxou de lado. Ele estava pálido, as mãos tremendo. Ele me disse que não aguentava mais a sensação de ser vigiado, que sentia um frio na espinha toda vez que chegava perto do milharal, mesmo sob o sol quente de Goiás. E foi ele quem me contou a história que os antigos da região sussurravam. Ele disse que aquelas terras tinham um apelido antigo, a Roça da Anabela. Ele me falou de uma família, os Siqueira, que viveram ali nos anos 40, e de uma seca terrível que quase os matou de fome. E me falou de uma menina, a filha mais nova deles, que desapareceu sem deixar rastros. Eu ri, disse que era superstição, coisa de gente antiga. Mas o Zé estava falando sério. Ele disse que o velho Siqueira, o patriarca, era um homem estranho, que mexia com coisas que não devia. Que o milho dele foi o único que cresceu viçoso naquele ano de seca, e que as pessoas diziam que ele tinha feito um pacto. Um pacto com a terra. Ele me alertou para o cheiro. Se o senhor sentir cheiro de terra molhada em noite sem chuva, reze, seu Ademar, reze e saia daqui. Naquela noite, uma brisa seca soprava do oeste, mas quando abri a janela do quarto, um cheiro forte de terra úmida, de barro fresco, invadiu a casa. Lourdes também sentiu. Foi a primeira vez que a vi chorar de medo. A situação ficou insustentável. Lourdes não saía mais de casa depois do entardecer. Eu mesmo passei a trancar todas as portas e janelas ao cair da noite, algo que nunca fiz em toda a minha vida no campo. O sono se tornou um luxo. Eu acordava sobressaltado com qualquer barulho. O uivo do vento parecia um lamento, o estalar da madeira da casa parecia passos no corredor. Estávamos prisioneiros em nossa própria terra. Decidi chamar a polícia. O sargento Bastos, um homem pragmático e cético, veio até a fazenda. Contei tudo, os passos, o vulto, as ferramentas. Ele ouviu com paciência, mas seu olhar era de quem ouvia um louco. Ele andou pela propriedade, inspecionou o milharal e no fim disse que era provavelmente o vento e a sugestão causada pelas lendas locais. Eu me senti um idiota. Um velho assustado com histórias de fantasma. O sargento estava prestes a ir embora, já dentro da viatura, quando seu radinho chiou. Ele desceu do carro com uma expressão diferente. Ele me chamou e me levou até a lateral da casa, perto da janela do nosso quarto. A noite anterior tinha tido um orvalho forte. E ali, na terra úmida marcadas com uma clareza assustadora, havia pegadas. Pequenas, delicadas, de pés descalços. De uma criança. As pegadas vinham da direção do milharal, davam uma volta completa ao redor da casa, paravam exatamente embaixo da nossa janela, e depois voltavam, desaparecendo de novo na escuridão do campo. O sargento Bastos não disse nada, apenas olhou para as pegadas, depois para mim, e foi embora. Ele nunca mais voltou. A presença se tornou mais ousada. Começamos a ouvir sons dentro de casa, um arranhar leve na porta do quarto durante a madrugada. O som abafado de uma canção de ninar, tão baixo que parecia vir do vento, mas vinha de dentro das paredes. Lourdes adoeceu. Emagreceu. Ficou com olheiras fundas. Vivia assustada, pulando a cada sombra. Eu sabia que precisava tirá-la dali. Tentei vender a fazenda, ofereci por um preço irrisório, mas a história da Roça da Anabela já tinha se espalhado pela região. Ninguém queria chegar perto daquelas terras. Estávamos presos, amaldiçoados. O desespero começou a me corroer por dentro, a transformar meu ceticismo em um pavor resignado. Foi nesse estado de desespero que tomei uma decisão. Havia um celeiro antigo nos fundos da propriedade, o único que tinha sobrado da época do Siqueira. Estava caindo aos pedaços, e eu decidi que iria reformá-lo, transformá-lo em um galpão. Qualquer coisa para ocupar a mente, para não pensar no que acontecia quando a noite caía, comecei o trabalho sozinho. O lugar cheirava a mofo, a tempo, a segredos. O assoalho de madeira estava podre em vários pontos. Em um canto escuro, coberto por feno velho e teias de aranha, uma das tábuas estava solta. Puxei-a com um pé de cabra, e o que vi embaixo fez meu coração parar por um segundo. Havia um buraco raso na terra batida sob o assoalho. E dentro dele uma pequena caixa de madeira escura, com entalhes rústicos na tampa. Não tinha cadeado.
Com as mãos trêmulas eu a peguei. Era leve, mas parecia carregar o peso de décadas de silêncio. Abri a tampa lentamente, com medo do que poderia encontrar. Não havia joias, nem dinheiro. Havia apenas um diário pequeno, com a capa de couro ressecada e rachada pelo tempo. As páginas amareladas estavam preenchidas com uma caligrafia fina e trêmula, quase ilegível em alguns trechos. Na primeira página, um nome e uma data: Joaquim Siqueira, 1942. Era o diário do velho Siqueira. Sentei ali mesmo, no chão empoeirado do celeiro, e comecei a ler. A luz do sol que entrava pelas frestas da madeira iluminava as páginas. No início, Siqueira falava da seca, da fome, do desespero de ver sua família e seus animais morrendo. Ele descrevia a terra dura, estéril, que não dava nada além de poeira. Ele falava de rezas que não eram respondidas, de uma fé que se esvaía a cada dia. A angústia dele era palpável, saltava das páginas e se agarrava em mim. Eu sentia o desespero daquele homem, um desespero que leva um pai a fazer coisas inimagináveis para salvar os seus. Então, a escrita mudou, ele começou a falar sobre um pacto. Sobre uma entidade da terra, uma força antiga que dormia sob o campo e que podia ser despertada com o sacrifício certo. Ele não entrava em detalhes sobre como soube disso, apenas dizia que era um conhecimento antigo, passado pelos desesperados. O pacto era simples e brutal, ele precisava semear o que mais amava para que a terra devolvesse o sustento. Meu estômago se revirou. Eu sabia o que viria a seguir, mas não conseguia parar de ler. Era como assistir a um desastre em câmera lenta, hipnotizado pelo horror. As páginas seguintes eram um relato febril e confuso de uma noite de lua nova. Ele descrevia como levou sua filha mais nova, Anabela, de 7 anos, para o centro do milharal. A menina, segundo ele, não chorou, apenas o seguiu, confiando no pai. Ele escreveu sobre um ritual, sobre palavras estranhas que ele sussurrou para a terra, sobre o buraco que cavou com as próprias mãos. Ele não usou a palavra morte. Ele usou uma palavra que me assombra até hoje. Ele escreveu: eu a plantei. Plantei minha flor mais preciosa como uma semente, para que a colheita fosse farta. A história do afogamento no rio foi uma mentira para a polícia, para a esposa, para todos. Virei a última página. Havia apenas uma frase, escrita com uma força que quase rasgou o papel. Uma frase que explicava tudo. O som dos passos, o vulto da criança, o frio, o medo. A frase dizia: ela não morreu. A terra a acolheu. Agora, ela é a guardiã da colheita, e a colheita sempre tem fome. Fechei o diário com um baque surdo. O ar no celeiro pareceu ficar mais denso, mais frio. O sol já estava se pondo, e longas sombras se esticavam pelo chão. Eu finalmente entendia. Não era um fantasma que assombrava minha fazenda. Era algo muito pior. Era a própria terra, com a memória e a fome de uma criança sacrificada. Naquela mesma noite o inferno se materializou na minha frente. Eu estava na cozinha, sentado no escuro, o diário sobre a mesa, a espingarda no meu colo. Eu não conseguia pensar, não conseguia me mover. Estava paralisado pelo que tinha lido. E então eu ouvi os passos. Mas desta vez, não estavam no milharal. Estavam no quintal, perto. Perto demais. O arrastar lento e ritmado na terra seca estava a poucos metros da porta da cozinha. Meu corpo inteiro se arrepiou. O sangue gelou nas minhas veias. Eu sabia com uma certeza absoluta que desta vez, quem quer que estivesse lá fora não iria embora. Lentamente, como se meus ossos fossem de vidro, eu me levantei. Apaguei a única luz acesa na casa, a da cozinha, e mergulhei a propriedade inteira na escuridão. Fui até a janela, aquela que ficava ao lado da porta, e me encolhi, espiando por uma fresta minúscula da cortina. A lua estava mais cheia do que na primeira noite, lançando uma luz pálida e fantasmagórica sobre o quintal. E lá estava. Parada de costas para a casa, a uns 10 metros de distância, havia uma figura pequena, esguia. A silhueta de uma criança. Ela estava completamente imóvel, olhando fixamente para a escuridão do milharal, como se esperasse uma ordem. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Minha respiração ficou presa na garganta.
Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava pregado no chão, forçado a assistir. A figura então começou a se virar. Lentamente. De forma não natural, como uma boneca de pano cujos membros são movidos por fios invisíveis. Primeiro, o pescoço, depois o tronco. E quando o rosto dela ficou sob a luz da lua, um grito mudo se formou na minha garganta. O que eu vi não era um fantasma. Não era uma assombração. Era algo infinitamente mais terrível. A pele dela era pálida, quase translúcida, com a cor e a textura de uma raiz de mandioca tirada da terra. Os cabelos eram longos, finos e ressecados, parecendo capim seco ou as barbas de um milho velho. Mas os olhos eram a pior parte. Não havia olhos. Havia apenas 2 buracos escuros e vazios, profundos como a própria noite, que pareciam sugar a luz e a esperança do mundo. Eram órbitas ocas, cheias de terra. Aquela guardiã da colheita me encarou, e então ela abriu a boca. Daquela boca não saiu voz humana. Saiu um som agudo e estridente, como o chiado de milhares de cigarras amplificado, um som que vibrava no ar, que feria os ouvidos e a alma. Era o som da terra gritando, o som da fome. A criatura deu um passo na minha direção, os pés descalços afundando na poeira. Eu finalmente consegui me mover. Dei um passo para trás, tropecei em uma cadeira e caí no chão, fazendo um barulho enorme. O som agudo cessou. Quando olhei de novo pela janela, ela não estava mais lá. Tinha desaparecido, mas eu sabia para onde tinha ido. Ela tinha voltado para casa, tinha voltado para o milharal. Não esperei o amanhecer. Acendi todas as luzes da casa, entrei no quarto e acordei Lourdes. Não precisei explicar nada, o terror no meu rosto era suficiente. A gente vai embora. Agora, foi tudo o que eu disse. Em menos de 10 minutos jogamos algumas roupas numa mala, pegamos os documentos e entramos na caminhonete. Eu não olhei para trás. Liguei o motor e acelerei pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que engolia a casa, o celeiro, o milharal. Eu dirigi a noite inteira, sem rumo, apenas para longe, para o mais longe possível daquela terra amaldiçoada. Nunca mais voltamos. Abandonamos tudo, a casa, os móveis, os animais, a colheita. Deixamos tudo para ela, para a guardiã. Ouvi dizer que a fazenda hoje está fechada, abandonada. Ninguém teve coragem de comprar ou invadir. O mato tomou conta de tudo, e o milharal cresceu selvagem, denso e impenetrável, como uma selva escura. Dizem que ele avança um pouco mais a cada ano, como se a terra estivesse lentamente reclamando o que é seu. Os poucos que se atrevem a passar pela estrada à noite contam uma história estranha. Eles juram que, às vezes, é possível ver uma luz solitária se movendo dentro da casa vazia. O facho de uma lanterna, indo de um cômodo para o outro, parando nas janelas, vigiando a escuridão do campo. Não sou eu nunca mais pisei naquele lugar. Mas eu entendo. Algumas almas ficam presas, vigiando seus pesadelos para sempre. Talvez a minha tenha ficado lá, naquela janela, esperando os passos voltarem. Eu fugi, mas uma parte de mim nunca saiu daquela fazenda. Uma parte de mim ainda está lá, no escuro, ouvindo o som da colheita faminta. Se você conhece alguém que já passou por algo assim, que sentiu o medo vindo da própria terra, compartilhe este vídeo. E se quiser mais relatos reais e lendas urbanas, se inscreve no Caixa Preta. Meu nome é Ademar. Hoje eu sou só um velho tentando esquecer, mas naquela época, eu era dono de uma terra que me engoliu vivo. Aconteceu numa fazenda em Goiás, uma propriedade que eu comprei achando que seria meu descanso, meu pedaço de paraíso. O inferno começou numa madrugada de agosto, por volta das 3 da manhã. Eu fui acordado por um som que gelou meu sangue, um som que não pertencia à noite do campo. Eram passos. Não de bota, não de gente querendo roubar galinha ou trator. Era um arrastar ritmado suave, de pés descalços na terra seca e rachada do meu milharal. Aquele som foi o começo do fim. E você, teria coragem de ir ver o que era? Fica comigo até o fim e me conta de qual cidade você está assistindo. Eu preciso saber se alguém mais já sentiu esse tipo de medo. Se quiser mais relatos como este, se inscreve no canal.
Naquela noite, a primeira coisa que pensei foi em ladrão. O instinto de proteção falou mais alto que o medo. Peguei a espingarda de cano duplo que ficava encostada ao lado da cama, um presente do meu falecido pai, e a lanterna pesada de metal. Lourdes, minha esposa, se encolheu debaixo das cobertas, mas não disse uma palavra. Ela sabia que quando eu cismava com algo, não havia quem me segurasse. Abri a porta da cozinha com o cuidado de um caçador, sentindo o ar frio e seco da madrugada cortar meu rosto. A lua era só um fiapo no céu, e a escuridão do milharal parecia uma muralha de breu. O som continuava, metódico, arrastado. Um passo, uma pausa. Outro passo, outra pausa. Como se quem estivesse lá não tivesse pressa alguma, como se estivesse me esperando. Entrei no milharal sentindo o cheiro forte de poeira e palha seca. O facho de luz da lanterna cortava a escuridão, mas só iluminava alguns metros à minha frente. Os pés de milho, altos e densos, criavam um labirinto de sombras que dançavam conforme eu me movia. E o som mudou. Ele não estava mais vindo de um ponto fixo. Agora, ele me circulava. Eu parava, e os passos paravam. Eu andava para a direita, e ouvia-o arrastar vindo da esquerda, sempre na borda do meu campo de visão, sempre fora do alcance da luz. Era um jogo. Um jogo doentio e aterrorizante. Gritei quem tá aí? Mas minha voz saiu trêmula, fraca, engolida pelo silêncio opressor do campo. A única resposta que tive foi o som de uma risada baixa, abafada, que parecia vir de uma criança. Fiquei ali, no meio daquela escuridão, por quase uma hora. O suor escorria pela minha testa, misturando-se com a poeira. A espingarda pesava em minhas mãos como se fosse feita de chumbo. O medo era uma coisa física, uma garra apertando meu peito, dificultando a respiração. A cada farfalhar das folhas, meu coração disparava. A cada sombra que se movia com o vento, eu apontava a arma, pronto para atirar no nada. Mas o som dos passos e a risada infantil tinham sumido. O silêncio que se instalou era ainda pior, mais pesado, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Voltei para casa derrotado, confuso e com uma sensação terrível de que eu não estava mais sozinho naquela propriedade. Algo tinha despertado. No dia seguinte, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, o cansaço, o estresse da colheita, o vento pregando peças. Lourdes me olhava com preocupação, mas eu desconversava. Dizia que devia ser algum animal, uma capivara talvez. Mas no fundo eu sabia que não era. Nenhum animal brincaria daquele jeito. À noite, o medo voltou. Não com sons, mas com algo pior. Lourdes estava na varanda, costurando sob a luz fraca da lâmpada, quando me chamou com a voz embargada. Ela apontou para o milharal, os olhos arregalados de pavor. Ela disse que tinha visto um vulto pequeno, da altura de uma criança, correndo entre os pés de milho, aparecendo e sumindo como fumaça. Eu olhei, mas não vi nada além das sombras da noite. A partir daquele dia, as coisas pioraram. Ferramentas que eu deixava na varanda, como o facão de cortar cana ou a enxada, sumiam durante a noite. Eu revirava a propriedade inteira, xingando, acusando os poucos empregados que ainda tinha. Dias depois, um deles encontrava as ferramentas. Elas estavam sempre fincadas no meio do milharal, dispostas em círculos perfeitos, como se fossem marcadores de algum ritual macabro. O cabo do facão cravado na terra, a lâmina da enxada apontando para o céu, era um aviso, uma demarcação de território. E o território não era mais meu. Os empregados, homens do campo, acostumados com tudo, começaram a pedir as contas, um a um. Um deles, o Zé, um senhor de quase 70 anos, antes de ir embora, me puxou de lado. Ele estava pálido, as mãos tremendo. Ele me disse que não aguentava mais a sensação de ser vigiado, que sentia um frio na espinha toda vez que chegava perto do milharal, mesmo sob o sol quente de Goiás. E foi ele quem me contou a história que os antigos da região sussurravam. Ele disse que aquelas terras tinham um apelido antigo, a Roça da Anabela. Ele me falou de uma família, os Siqueira, que viveram ali nos anos 40, e de uma seca terrível que quase os matou de fome. E me falou de uma menina, a filha mais nova deles, que desapareceu sem deixar rastros. Eu ri, disse que era superstição, coisa de gente antiga. Mas o Zé estava falando sério.
Ele disse que o velho Siqueira, o patriarca, era um homem estranho, que mexia com coisas que não devia. Que o milho dele foi o único que cresceu viçoso naquele ano de seca, e que as pessoas diziam que ele tinha feito um pacto com a terra. Ele me alertou para o cheiro. Se o senhor sentir cheiro de terra molhada em noite sem chuva, reze, seu Ademar. Reze e saia daqui. Naquela noite, uma brisa seca soprava do oeste, mas quando abria a janela do quarto, um cheiro forte de terra úmida, de barro fresco, invadiu a casa. Lourdes também sentiu. Foi a primeira vez que a vi chorar de medo. A situação ficou insustentável. Lourdes não saía mais de casa depois do entardecer. Eu mesmo passei a trancar todas as portas e janelas ao cair da noite, algo que nunca fiz em toda a minha vida no campo. O sono se tornou um luxo. Eu acordava sobressaltado com qualquer barulho. O uivo do vento parecia um lamento, o estalar da madeira da casa parecia passos no corredor. Estávamos prisioneiros em nossa própria terra. Decidi chamar a polícia. O sargento Bastos, um homem pragmático e cético, veio até a fazenda. Contei tudo, os passos, o vulto, as ferramentas. Ele ouviu com paciência, mas seu olhar era de quem ouvia um louco. Ele andou pela propriedade, inspecionou o milharal, e no fim disse que era provavelmente o vento e a sugestão causada pelas lendas locais. Eu me senti um idiota. Um velho assustado com histórias de fantasma. O sargento estava prestes a ir embora, já dentro da viatura, quando seu radinho chiou. Ele desceu do carro com uma expressão diferente. Ele me chamou e me levou até a lateral da casa, perto da janela do nosso quarto. A noite anterior, tinha tido um orvalho forte. E ali, na terra úmida, marcadas com uma clareza assustadora, havia pegadas. Pequenas, delicadas, de pés descalços. De uma criança. As pegadas vinham da direção do milharal, davam uma volta completa ao redor da casa, paravam exatamente embaixo da nossa janela, e depois voltavam, desaparecendo de novo na escuridão do campo. O sargento Bastos não disse nada, apenas olhou para as pegadas, depois para mim, e foi embora. Ele nunca mais voltou. A presença se tornou mais ousada. Começamos a ouvir sons dentro de casa. Um arranhar leve na porta do quarto durante a madrugada. O som abafado de uma canção de ninar, tão baixo que parecia vir do vento, mas vinha de dentro das paredes. Lourdes adoeceu. Emagreceu, ficou com olheiras fundas, vivia assustada, pulando a cada sombra. Eu sabia que precisava tirá-la dali. Tentei vender a fazenda, ofereci por um preço irrisório, mas a história da roça da Anabela já tinha se espalhado pela região. Ninguém queria chegar perto daquelas terras. Estávamos presos, amaldiçoados. O desespero começou a me corroer por dentro, a transformar meu ceticismo em um pavor resignado. Aquele lugar não era mais um lar, era uma jaula, e a criatura do milharal era nossa carcereira. Todas as noites, eu me sentava na sala escura com a espingarda no colo, não para me defender, mas porque o peso do aço nas mãos era a única coisa que me fazia sentir que eu ainda tinha algum controle, mesmo sabendo que era uma mentira. Foi nesse estado de desespero que tomei uma decisão. Havia um celeiro antigo nos fundos da propriedade, o único que tinha sobrado da época do Siqueira. Estava caindo aos pedaços, e eu decidi que iria reformá-lo, transformá-lo em um galpão. Qualquer coisa para ocupar a mente, para não pensar no que acontecia quando a noite caía. Comecei o trabalho sozinho. O lugar cheirava a mofo, a tempo, a segredos. O assoalho de madeira estava podre em vários pontos. Em um canto escuro, coberto por feno velho e teias de aranha, uma das tábuas estava solta. Puxei-a com um pé de cabra, e o que vi embaixo fez meu coração parar por um segundo. Aquele celeiro era a última peça de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas algo me puxava para dentro dele, uma força que exigia que a verdade fosse desenterrada, literalmente. Havia um buraco raso na terra batida sob o assoalho, e dentro dele, uma pequena caixa de madeira escura, com entalhes rústicos na tampa. Não tinha cadeado. Com as mãos trêmulas, eu a peguei. Era leve, mas parecia carregar o peso de décadas de silêncio. Abri a tampa lentamente, com medo do que poderia encontrar. Não havia joias, nem dinheiro. Havia apenas um diário pequeno,
com a capa de couro ressecada e rachada pelo tempo. As páginas amareladas estavam preenchidas com uma caligrafia fina e trêmula, quase ilegível em alguns trechos. Na primeira página um nome e uma data, Joaquim Siqueira 1942. Era o diário do velho Siqueira. O ar ficou pesado, e o cheiro de terra molhada mesmo dentro do celeiro seco, voltou com força total. Eu estava segurando a origem do meu inferno nas mãos. Sentei ali mesmo, no chão empoeirado do celeiro, e comecei a ler. A luz do sol que entrava pelas frestas da madeira iluminava as páginas. No início, Siqueira falava da seca, da fome, do desespero de ver sua família e seus animais morrendo. Ele descrevia a terra dura, estéril, que não dava nada além de poeira. Ele falava de rezas que não eram respondidas, de uma fé que se esvaía a cada dia. A angústia dele era palpável, saltava das páginas e se agarrava em mim. Eu senti o desespero daquele homem, um desespero que leva um pai a fazer coisas inimagináveis para salvar os seus. Eu, que lutava para salvar minha esposa da loucura, entendia aquele tipo de escuridão, a escuridão que te faz considerar o impensável. Então, a escrita mudou. Ele começou a falar sobre um pacto. Sobre uma entidade da terra, uma força antiga que dormia sob o campo e que podia ser despertada com o sacrifício certo. Ele não entrava em detalhes sobre como soube disso, apenas dizia que era um conhecimento antigo, passado pelos desesperados. O pacto era simples e brutal, ele precisava semear o que mais amava para que a terra devolvesse o sustento. Meu estômago se revirou. Eu sabia o que viria a seguir, mas não conseguia parar de ler. Era como assistir a um desastre em câmera lenta, hipnotizado pelo horror. Cada palavra era um prego sendo cravado no meu próprio caixão, a revelação de que minha luta era contra algo que tinha sido convidado a entrar, a ficar. As páginas seguintes eram um relato febril e confuso de uma noite de lua nova. Ele descrevia como levou sua filha mais nova, Anabela, de 7 anos, para o centro do milharal. A menina, segundo ele, não chorou. Apenas o seguiu, confiando no pai. Ele escreveu sobre um ritual, sobre palavras estranhas que ele sussurrou para a terra, sobre o buraco que cavou com as próprias mãos. Ele não usou a palavra morte. Ele usou uma palavra que me assombra até hoje. Ele escreveu: Eu a plantei. Plantei minha flor mais preciosa como uma semente, para que a colheita fosse farta. A história do afogamento no rio foi uma mentira para a polícia, para a esposa, para todos. Uma mentira para esconder um horror muito maior, um horror que agora crescia no meu quintal. Virei a última página. Havia apenas uma frase, escrita com uma força que quase rasgou o papel. Uma frase que explicava tudo. O som dos passos, o vulto da criança, o frio, o medo. A frase dizia: ela não morreu. A terra a acolheu. Agora, ela é a guardiã da colheita. E a colheita sempre tem fome. Fechei o diário com um baque surdo. O ar no celeiro pareceu ficar mais denso, mais frio. O sol já estava se pondo, e longas sombras se esticavam pelo chão. Eu finalmente entendia. Não era um fantasma que assombrava minha fazenda, era algo muito pior. Era a própria terra, com a memória e a fome de uma criança sacrificada. Eu não tinha comprado uma fazenda, tinha comprado um túmulo, e o túmulo estava vivo. Naquela mesma noite, o inferno se materializou na minha frente. Eu estava na cozinha, sentado no escuro, o diário sobre a mesa, a espingarda no meu colo. Eu não conseguia pensar, não conseguia me mover. Estava paralisado pelo que tinha lido. E então, eu ouvi os passos. Mas desta vez, não estavam no milharal, estavam no quintal. Perto. Perto demais. O arrastar lento e ritmado na terra seca estava a poucos metros da porta da cozinha. Meu corpo inteiro se arrepiou, o sangue gelou nas minhas veias. Eu sabia, com uma certeza absoluta, que desta vez, quem quer que estivesse lá fora não iria embora. A leitura do diário tinha sido um convite. Eu a chamei pelo nome. Eu a despertei completamente. Lentamente, como se meus ossos fossem de vidro, eu me levantei. Apaguei a única luz acesa na casa, a da cozinha, e mergulhei a propriedade inteira na escuridão.
Fui até a janela, aquela que ficava ao lado da porta, e me encolhi, espiando por uma fresta minúscula da cortina. A lua estava mais cheia do que na primeira noite, lançando uma luz pálida e fantasmagórica sobre o quintal, e lá estava. Parada de costas para casa, a uns 10 metros de distância, havia uma figura pequena, esguia. A silhueta de uma criança. Ela estava completamente imóvel, olhando fixamente para a escuridão do milharal, como se esperasse uma ordem. O ar ficou gelado, e um silêncio mortal caiu sobre a fazenda. Nem os grilos cantavam mais. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava pregado no chão, forçado a assistir. A figura, então, começou a se virar, lentamente. De forma não natural, como uma boneca de pano, cujos membros são movidos por fios invisíveis. Primeiro o pescoço, depois o tronco. E quando o rosto dela ficou sob a luz da lua, um grito mudo se formou na minha garganta. O que eu vi não era um fantasma. Não era uma assombração. Era algo infinitamente mais terrível. Era a própria terra que tinha tomado forma humana, uma forma corrompida pela fome e pela solidão. A pele dela era pálida, quase translúcida, com a cor e a textura de uma raiz de mandioca tirada da terra. Os cabelos eram longos, finos e ressecados, parecendo capim seco ou as barbas de um milho velho. Mas os olhos eram a pior parte. Não havia olhos. Havia apenas 2 buracos escuros e vazios, profundos como a própria noite, que pareciam sugar a luz e a esperança do mundo. Eram órbitas ocas, cheias de terra. Aquela guardiã da colheita, me encarou. E então, ela abriu a boca. Eu senti que ela não estava me vendo com aqueles buracos, mas me sentindo meu medo, meu calor, minha vida, e ela estava com fome. Daquela boca não saiu voz humana, saiu um som agudo, estridente, como o chiado de milhares de cigarras amplificado, um som que vibrava no ar, que feria os ouvidos e a alma. Era o som da terra gritando, o som da fome. A criatura deu um passo na minha direção, os pés descalços afundando na poeira. Eu finalmente consegui me mover. Dei um passo para trás, tropecei em uma cadeira e caí no chão, fazendo um barulho enorme. O som agudo cessou. Quando olhei de novo pela janela, ela não estava mais lá. Tinha desaparecido. Mas eu sabia para onde tinha ido. Ela tinha voltado para casa. Tinha voltado para o milharal. E eu sabia que ela voltaria para buscar o que a terra prometeu a ela. Não esperei o amanhecer. Acendi todas as luzes da casa, entrei no quarto e acordei Lourdes. Não precisei explicar nada. O terror no meu rosto era suficiente. A gente vai embora. Agora, foi tudo o que eu disse. Em menos de 10 minutos, jogamos algumas roupas numa mala, pegamos os documentos e entramos na caminhonete. Eu não olhei para trás. Liguei o motor e acelerei pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que engolia a casa, o celeiro, o milharal. Eu dirigi a noite inteira, sem rumo, apenas para longe. Para o mais longe possível daquela terra amaldiçoada. O diário do velho Siqueira ficou para trás, sobre a mesa da cozinha, como uma oferenda final, uma tentativa de aplacar a fome da guardiã. Nunca mais voltamos. Abandonamos tudo. A casa, os móveis, os animais, a colheita. Deixamos tudo para ela. Para a guardiã. Ouvi dizer que a fazenda hoje está fechada, abandonada. Ninguém teve coragem de comprar ou invadir. O mato tomou conta de tudo, e o milharal cresceu selvagem, denso e impenetrável, como uma selva escura. Dizem que ele avança um pouco mais a cada ano, como se a terra estivesse lentamente reclamando o que é seu. Os poucos que se atrevem a passar pela estrada à noite contam uma história estranha. Eles sabem que algo vive ali, algo que não pertence nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Eles juram que às vezes é possível ver uma luz solitária se movendo dentro da casa vazia. O facho de uma lanterna, indo de um cômodo para o outro, parando nas janelas, vigiando a escuridão do campo. Não sou eu. Eu nunca mais pisei naquele lugar. Mas eu entendo. Algumas almas ficam presas, vigiando seus pesadelos para sempre. Talvez a minha tenha ficado lá, naquela janela, esperando os passos voltarem. Eu fugi,
Mas uma parte de mim nunca saiu daquela fazenda. Uma parte de mim ainda está lá, no escuro, ouvindo o som da colheita faminta. E todas as noites quando o vento sopra eu ainda sinto o cheiro de terra molhada. Depois da visita inútil do sargento e das pegadas que ele se recusou a explicar, um novo tipo de desespero começou a tomar conta de mim. Não era mais só o medo do desconhecido, era a certeza de que a lei dos homens não tinha valor nenhum naquela terra. Lourdes definhava diante dos meus olhos. Passava os dias sentada na cadeira de balanço da sala, olhando para a parede, os olhos vazios. Às vezes, eu a pegava sussurrando, conversando com ninguém. Ela dizia que ouvia a canção de ninar com mais frequência, que a melodia vinha do assoalho, de debaixo da casa. Eu sabia que se não fizesse alguma coisa, eu a perderia para a loucura antes que aquela coisa no milharal nos pegasse. A impotência era um veneno, corroendo minha coragem e me deixando com uma única opção, entender contra o que eu estava lutando. Foi a lembrança do Zé, o último peão a ir embora, que me deu um norte. Ele tinha mencionado o apelido antigo da fazenda, a roça da Anabela, e o nome da família, o Siqueira. Eu precisava saber mais. Precisava de alguém que se lembrasse daquela gente, daquela época. No sábado de manhã, deixei Lourdes sob os cuidados de uma vizinha de uma propriedade distante, inventando uma desculpa sobre precisar comprar peças para o trator na cidade. Peguei a caminhonete e dirigi os 40 quilômetros de poeira até o pequeno município de Alvorada. Meu destino era a venda do Seu Benedito, um armazém antigo, de madeira escura e cheiro de querosene, que estava ali desde que meu pai era menino. Se alguém naquela região tinha memória, esse alguém era ele. A viagem pareceu durar uma eternidade. O sol forte de Goiás castigava a lataria da caminhonete, mas dentro de mim fazia um frio de gelar os ossos. Cada vez que eu olhava pelo retrovisor, o milharal da minha propriedade parecia uma mancha escura e agourenta na paisagem, um gigante adormecido que me observava partir. Eu me sentia um fugitivo, mas ao mesmo tempo, sentia que estava amarrado àquele lugar por uma corda invisível. Chegando em Alvorada, estacionei em frente à venda. O lugar era exatamente como eu me lembrava. Sacos de estopa empilhados na varanda, uma placa de refrigerante enferrujada na parede, e o silêncio sonolento de uma cidade onde o tempo passa mais devagar. Respirei fundo e entrei, o som de um sininho amarrado na porta anunciando minha chegada. Seu Benedito estava atrás do balcão, um homem pequeno, encurvado pelos seus quase 90 anos com a pele enrugada como um mapa de rios secos. Ele limpava um copo com um pano, os movimentos lentos e precisos. Ele me reconheceu, claro. Naquela região, todo mundo se conhece. Pedi um copo de água e joguei conversa fora por alguns minutos, falando da seca, do preço do gado, das coisas normais. Mas eu não conseguia disfarçar a tensão na minha voz, o tremor nas minhas mãos. Ele percebeu. Seus olhos pequenos e astutos me estudaram por cima da armação dos óculos. Ele parou o que estava fazendo, colocou o copo no balcão e perguntou com uma voz rouca: "O que é que o milho do Siqueira anda aprontando, Ademar?" A pergunta me atingiu como um soco no estômago. O sangue fugiu do meu rosto. Como ele sabia? Ele não esperou resposta. Apenas suspirou. Um suspiro pesado, cansado, como quem carrega um fardo há muitos anos. Ele fez um sinal para que eu me sentasse num caixote de madeira perto do balcão. O armazém estava vazio, e ele parecia ter decidido que era hora de quebrar um silêncio que durava décadas. "Ninguém gosta de falar disso, moço. Traz agouro. Mas pelo seu desespero, vejo que o agouro já te encontrou. Você não é o primeiro a sair daquelas terras com o cabelo branco antes da hora." A voz dele era baixa, quase um sussurro, e carregava o peso de uma verdade que a cidade inteira preferia esquecer. Ele me contou a história que o Zé só tinha arranhado a superfície. Falou da seca de 42, a pior que a região já tinha visto. Descreveu o desespero das famílias, o gado morrendo no pasto, as crianças chorando de fome. E falou de Joaquim Siqueira. Disse que Siqueira não era um homem mau, mas era um homem orgulhoso e desesperado. Um homem que via sua família minguar e que não aceitava a derrota. Ele começou a se enfurnar. Não vinha mais na cidade, não falava com ninguém. Só ficava naquela terra, olhando para o céu sem nuvens.
E foi aí que ele deve ter escutado o chamado do diabo, ou de coisa pior, disse Benedito, fazendo o sinal da cruz. Segundo ele, os boatos começaram quando o milho de Siqueira brotou. Enquanto todas as outras roças eram um cemitério de palha seca, o milharal dele cresceu verde, forte, com um viço que não era natural. As espigas eram grandes, pesadas, de um amarelo quase dourado. As pessoas estranharam, mas a fome fala mais alto que a desconfiança. Siqueira vendeu a colheita, ganhou um bom dinheiro e salvou sua família. Foi logo depois disso que a filha mais nova, Anabela, sumiu. A história oficial do afogamento no rio nunca convenceu ninguém. O rio estava quase seco, Ademar. Um fio de água. Como é que uma menina de 7 anos se afoga num lugar daqueles? E o corpo, que nunca apareceu? Não, aquilo foi só para calar a boca da polícia, ele disse, balançando a cabeça. Foi então que ele me contou a parte que gelou minha alma. Ele disse que o pai dele, na época um rapaz novo, era um dos poucos que ainda tinha coragem de passar pela estrada da fazenda do Siqueira à noite. E uma vez, ele viu Siqueira parado na varanda, olhando para o milharal, enquanto uma figura pequena, um vulto de criança, corria entre os pés de milho, como se estivesse brincando de pique-esconde com as sombras. O pai de Benedito acelerou o cavalo, e nunca mais passou por ali depois do sol se pôr. A história se espalhou como fogo em capim seco. As pessoas começaram a conectar as coisas. O milho milagroso, a menina desaparecida, o vulto no campo. As pessoas diziam que ele tinha feito um trato, continuou Benedito, a voz ainda mais baixa, um pacto com a terra. Diziam que a terra estava com fome, e que para ela dar o grão ela pedia carne, e Siqueira deu o que tinha de mais precioso. Ele não enterrou a filha. Ele semeou a menina. A palavra semeou ecoou no armazém silencioso, e eu senti o mesmo enjoo que senti quando o Zé falou sobre isso. Mas vindo de Benedito, com a riqueza de detalhes, com a convicção de quem viveu à sombra daquela história, o horror era infinitamente mais real, mais palpável. Eu não estava apenas ouvindo uma lenda, eu estava ouvindo um manual de instruções do meu próprio inferno. Ele me falou dos sinais. Sinais que se tornaram a marca registrada daquela terra amaldiçoada. O primeiro sinal é o cheiro, ele disse, me olhando nos olhos. Cheiro de terra molhada, de chuva que não caiu, é a terra avisando que está acordada, que está com sede. Depois, vem os sons. Passos de criança descalça, risadinha no vento. É ela brincando no quintal dela. E por último, ela começa a mexer nas coisas. Ferramentas, objetos de metal. Ela gosta de fincar eles na terra, marcando o território. É o jeito dela dizer que aquela colheita pertence a ela, e só a ela. Cada palavra era um prego sendo martelado na minha sanidade. Ele estava descrevendo em detalhes perfeitos tudo o que vinha acontecendo comigo e com Lourdes. Os Siqueira não aguentaram. A mulher endoideceu. Igual a sua está endoidecendo, ele disse com uma franqueza brutal. Eles venderam a fazenda por uma miséria e sumiram no mundo. Ninguém nunca mais ouviu falar deles. Mas a terra ficou. E a guardiã da terra também. Ele se levantou, foi até uma prateleira empoeirada, e pegou um recorte de jornal amarelado, guardado dentro de um livro grosso. Era uma nota pequena, de um jornal regional de 1943. A manchete dizia: Família abandona a propriedade após tragédia misteriosa. A matéria falava brevemente do desaparecimento de Anabela Siqueira e da súbita partida da família. Era a prova. A prova de que meu pesadelo tinha raízes profundas e sangrentas. Paguei pela água que nem bebi e agradeci a seu Benedito. Ele apenas me olhou com pena e disse uma última coisa antes de eu sair. Tome cuidado, Ademar. Aquela terra não quer só te assustar. Terra que prova sangue uma vez, nunca mais esquece o gosto. Ela sempre vai querer outra semeadura. Saí da venda sentindo o peso de 80 anos de história macabra sobre meus ombros. O sol lá fora parecia mais fraco, as cores do mundo, mais desbotadas. O ceticismo que ainda restava em mim tinha se dissolvido completamente, substituído por um terror puro e absoluto. Eu não estava lidando com um fantasma.
Estava lidando com uma divindade pagã, primitiva e faminta, que tinha sido despertada por um ato de desespero. A viagem de volta foi um borrão. Eu dirigia no automático, a mente girando com as palavras de Benedito. A roça da Anabela. A guardiã da colheita. A semeadura. Tudo fazia um sentido terrível agora. Os passos, o vulto, as ferramentas em círculo, o cheiro de terra úmida. Não eram eventos aleatórios. Era um ritual. Um ciclo que estava se repetindo. Eu era um intruso, o invasor de um solo sagrado e profano. E a dona daquele solo estava me avisando, me testando, me cercando. Eu não sabia o que fazer, para onde correr. Vender a fazenda era impossível. Abandoná-la significava perder tudo o que eu tinha construído na vida. Cheguei em casa no final da tarde. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, mas as sombras que se esticavam do milharal pareciam mais escuras, mais longas, mais vivas do que nunca. Elas avançavam sobre a casa como dedos de um monstro. A vizinha já tinha ido embora. Encontrei Lourdes no mesmo lugar, na cadeira de balanço, mas agora ela olhava fixamente pela janela, em direção ao campo. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Quando me aproximei, vi o que ela estava olhando. Havia algo novo no quintal. Perto da cerca que separava o jardim do milharal, fincada na terra, estava minha enxada. Sozinha. A lâmina virada para casa, como uma lápide. Naquele instante, a última frase de seu Benedito martelou na minha cabeça. Ela sempre vai querer outra semeadura. O medo que senti não era mais de ser assombrado. Era um medo muito mais profundo, mais primal. O medo de ser escolhido. Olhei para Lourdes, frágil, quase transparente na luz do crepúsculo, e depois para a enxada, fincada como um convite silencioso. E pela primeira vez, eu entendi o que a guardiã da colheita realmente queria. Ela não queria que a gente fosse embora. Ela queria que a gente ficasse. Ela queria que a gente pagasse o mesmo preço que Siqueira pagou. Ela queria que a história se repetisse. E a colheita, eu sabia, estava se aproximando. Aquela noite não teve som. O silêncio era tão pesado que doía nos ouvidos. Os grilos, as corujas, até o vento parecia ter morrido. Eu e Lourdes ficamos na sala, no escuro, apenas com a luz pálida da lua entrando pela janela. A enxada fincada lá fora era um ponto de exclamação no fim da nossa vida. Eu não me movi. Lourdes não se moveu. Éramos duas estátuas de medo, esperando o amanhecer que talvez nunca chegasse. Eu segurava a espingarda com tanta força que meus dedos estavam brancos, dormentes. Eu sabia que ela viria. A conversa com seu Benedito, a enxada, tudo era um prelúdio. A terra estava cobrando a dívida, e nós éramos os únicos devedores por perto. A espera era a pior tortura, um veneno lento que paralisava cada músculo do meu corpo. E então, o silêncio se quebrou. Não com os passos na terra seca do milharal, como das outras vezes. O som veio da varanda. Um arrastar lento pesado, na madeira do assoalho. 1, 2, 3 passos. O som de pés descalços, mais úmidos, deixando um rastro que eu não podia ver, mas podia sentir no ar gelado que entrava pelas frestas. A coisa tinha saído do milharal. Tinha cruzado o quintal. Tinha subido os degraus da nossa casa. A barreira entre o mundo dela e o nosso tinha acabado de ser desfeita. Lourdes soltou um gemido baixo, um som de animal ferido. Coloquei um dedo nos meus lábios pedindo um silêncio que ela já não tinha forças para quebrar. Os passos pararam bem em frente à porta da cozinha. Ficamos ali, no escuro, prendendo a respiração, ouvindo o nosso próprio sangue pulsar nas veias. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio de presença. O silêncio de um predador que sabe que a presa está encurralada. Eu podia senti-la do outro lado da porta, a centímetros de mim. E então, um novo som começou. Um raspar. Fino. Seco. Como unhas pequenas arranhando a madeira envelhecida da porta. De cima para baixo, de baixo para cima. Um som infantil, curioso, como uma criança tentando chamar a atenção. Mas não havia inocência naquele som.
Havia uma fome antiga, uma paciência de eras. Ela não estava tentando entrar. Estava nos avisando que a porta não significava nada, que ela entraria quando quisesse. Eu não aguentei. O medo de não ver era pior do que o medo de vereador. Rastejei pelo chão da sala, sem fazer um único ruído, até a janela que ficava ao lado da porta. Meu corpo tremia incontrolavelmente. A espingarda parecia um brinquedo inútil nas minhas mãos. Afastei a cortina com a ponta do dedo, uma fresta de milímetros, o suficiente para espiar a varanda. A lua cheia iluminava o assoalho de madeira com uma luz branca, fantasmagórica, e lá estava ela, parada, de costas para mim, olhando para a porta que arranhava. A silhueta de uma criança, pequena, magra, com os cabelos longos e desgrenhados caindo sobre os ombros. A imobilidade dela era a coisa mais assustadora. Era a imobilidade de algo que não respira, que não vive como nós. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Eu rezei para que ela fosse embora, para que aquilo fosse só mais um aviso, mas ela não foi. Lentamente, de uma forma que desafiava a natureza, ela começou a se virar. Não como uma pessoa, mas como um galho seco, sendo torcido pelo vento. Primeiro o pescoço, que estalou audivelmente no silêncio da noite. Depois o corpo. E quando o rosto dela ficou virado para minha janela sob a luz da lua, a realidade se partiu em 1000 pedaços. O que eu vi não era humano. Não era um fantasma. Era um monstro nascido da terra e do desespero de um pai. Era a própria colheita, vinda para reclamar o que era seu. A pele dela não era pele. Era pálida, com veios escuros como a casca de uma raiz de mandioca recém-arrancada da terra. Os cabelos não eram cabelos. Eram finos e secos como a barba do milho, de uma cor de palha morta. O vestido que usava era um farrapo de tecido antigo, sujo de barro. Mas os olhos, meu Deus, os olhos. Não havia olhos. No lugar deles, havia 2 buracos negros, fundos, vazios. 2 órbitas ocas, recheadas não com escuridão, mas com terra preta e úmida, de onde pequenas raízes finas pareciam querer brotar. Aquela coisa me encarou, e eu senti que ela via através de mim, que ela via minha alma, meu medo, o calor do meu sangue. E então, ela abriu a boca. Um rasgo escuro no rosto de raiz. E o som que saiu de lá não pertence a este mundo. Não foi um grito, não foi uma palavra. Foi um chiado agudo, estridente, como o de 1 milhão de cigarras cantando ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Um som que fazia o ar vibrar, que fazia os vidros da janela tremerem. Era o som da terra seca pedindo chuva. Era o som da fome. A fome de uma criança que foi plantada e que esperou 80 anos para ser colhida. O som era uma arma, e ele me atingiu em cheio, me jogando para trás, contra a parede da sala. O chiado parou, e o ataque começou. A criatura se jogou contra a porta da cozinha com uma força impossível para seu tamanho. A madeira estremeceu, o trinco rangeu. 1, 2, 3 impactos surdos e violentos. O som da madeira se partindo ecoava pela casa. Lourdes gritava agora, um grito fino, de puro pavor. Eu apontei a espingarda para a porta, os dedos trêmulos no gatilho, mas eu sabia que era inútil. Como se atira na própria terra? Como se mata algo que já não está vivo? A casa inteira parecia encolher ao redor de nós, as paredes respirando ao ritmo das pancadas. Ela ia entrar. Ela ia nos arrastar para o milharal. De repente, tudo parou. O silêncio voltou, mais absoluto e aterrorizante do que antes. Esperei. 1 minuto. 2. Nada. O ataque tinha cessado. Trêmulo, me arrastei de volta para a janela, esperando encontrar a porta em pedaços. Mas a porta estava intacta. A madeira estava arranhada, marcada, mas inteira. E a criatura não estava mais lá. Tinha desaparecido. Mas ela deixou um recado. Bem no centro da porta, na altura dos meus olhos havia uma marca. A marca de uma mão pequena, com dedos finos e longos, feita de barro fresco e escuro. Uma marca que pingava terra úmida na madeira seca da minha varanda. A prova física e inegável de que o inferno tinha batido à nossa porta. Naquele momento, tudo acabou. A luta, a negação, a esperança. Olhei para Lourdes, encolhida no canto da sala, tremendo como uma vara verde. Olhei para a marca de mão na porta. Olhei para a escuridão lá fora,
onde o milharal esperava paciente. A terra não queria nos expulsar. Ela queria nos consumir. Queria que eu repetisse o ato de Siqueira. Queria que eu semeasse o que eu mais amava para acalmar a fome da sua guardiã. Levantei-me, as pernas bambas, e fui até minha esposa. Peguei-a pelo braço. Ela era leve como uma folha seca. Acabou, meu bem, eu disse a voz rouca. A gente vai embora, agora. Não era uma decisão. Era uma rendição. A única escolha que nos restava antes que a próxima colheita começasse. Não esperamos o amanhecer. Entrei no quarto e puxei Lourdes, que se moveu como uma boneca de pano, os olhos vidrados no nada. Não pegamos roupas, não pegamos documentos, não pegamos nada que nos prendesse àquela vida. A única coisa que eu peguei foi a chave da caminhonete. Corremos para o veículo, e eu dei a partida com as mãos tremendo tanto que mal conseguia girar a ignição. Acelerei pela estrada de terra, sem olhar pelo retrovisor. Eu não queria ver a casa, não queria ver a marca de mão na porta, não queria ver a silhueta escura do milharal contra o céu estrelado. Eu sentia os olhos daquela coisa nas minhas costas, os 2 buracos cheios de terra me observando ir embora. Não era um sentimento de vitória, de fuga. Era um sentimento de permissão. Ela estava nos deixando ir, por enquanto. Dirigi por horas, sem rumo, para qualquer lugar que não cheirasse a poeira e medo. Lourdes não disse uma única palavra durante todo o trajeto. Apenas olhava pela janela, o reflexo mostrando um rosto que eu mal reconhecia. Quando o sol finalmente nasceu, estávamos a centenas de quilômetros de distância, em outro estado. Paramos em um hotel de beira de estrada, e só então a realidade do que tínhamos feito nos atingiu. Abandonamos tudo. A terra, a casa, os animais, uma vida inteira de trabalho. Deixamos tudo para trás, como uma oferenda para aplacar a fome de uma entidade que não entendíamos. Naquele primeiro dia, não conversamos. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer grito, preenchido pela imagem daquela criatura na varanda, pela memória do seu chiado sobrenatural. Recomeçamos a vida em uma cidade pequena, no interior de Minas, um lugar com prédios baixos e ruas tranquilas, o mais longe possível de qualquer plantação de milho. Arranjei um emprego como vigia noturno em um armazém, um trabalho que me mantinha acordado nas horas em que o medo era mais forte. Lourdes nunca mais foi a mesma. Ela se tornou uma sombra dentro de casa, assustada com o próprio reflexo, desenvolveu um pavor de janelas abertas à noite e não suportava o cheiro de terra molhada. Se começava a chover, ela se trancava no quarto e só saía quando o sol voltava. O médico disse que era estresse pós-traumático. Mas eu sabia a verdade. O medo tinha feito um ninho dentro dela, e a casca do ovo tinha rachado naquela noite. Os anos se passaram, mas a fazenda nunca nos deixou. Às vezes, no meio da noite, eu acordo com um cheiro familiar no ar. O cheiro forte e adocicado de terra úmida, mesmo que não chova há semanas. É um cheiro que entra pelas frestas da janela, que impregna os lençóis e me deixa de olhos abertos até o amanhecer. É o jeito dela de me lembrar. De me dizer que a distância não significa nada. Que a terra tem memória, e que uma semente, uma vez plantada, cria raízes que se espalham por debaixo do mundo, capazes de te encontrar onde quer que você se esconda. Lourdes às vezes sussurra em sonhos, uma melodia quebrada, desafinada, uma canção de ninar que eu nunca a ouvi cantar acordada. Um dia, um caminhoneiro que fazia a rota de Goiás me reconheceu na cidade, contou que passou pela minha antiga estrada. Disse que a fazenda está completamente tomada pelo mato, que a casa está caindo aos pedaços. Mas o milharal, ele disse, está diferente. Cresceu de uma forma selvagem, mais alto e denso do que qualquer outro na região. As pessoas têm medo de passar por ali à noite. Ele me contou a história que os viajantes repetem, uma história que me causa arrepios toda vez que lembro. Eles dizem que às vezes, é possível ver uma luz fraca se movendo dentro da casa abandonada. O facho de uma lanterna, indo de um cômodo para o outro, como se alguém estivesse fazendo a ronda. Eu sei que não é ninguém. Não é um fantasma, não é outro coitado que comprou aquelas terras. Eu sei o que é aquela luz. É uma parte de mim que ficou para trás. A parte que ainda está lá,
paralisada de medo na janela da cozinha, com uma espingarda inútil nas mãos, vigiando a escuridão do campo. Eu fugi, meu corpo fugiu. Mas minha alma ficou presa naquela noite, em um ciclo eterno de pavor, esperando os passos voltarem, esperando a porta tremer. Eu sou o vigia daquela casa, mesmo a 1000 quilômetros de distância. É o meu castigo, é a minha penitência por ter acordado que dormia sob a terra. Hoje, sou um homem velho, morando em uma casa que nunca chamei de lar, ao lado de uma mulher que vive assombrada por melodias que não existem. Pessoas me veem na rua e pensam que sou apenas mais um aposentado, cansado da vida. Mal sabem elas que eu carrego o peso de um segredo enterrado em um milharal em Goiás. Um segredo com olhos vazios e cheiro de barro. O diário do velho Siqueira dizia que a colheita sempre tem fome. Eu penso nisso todas as noites, quando o cheiro de terra úmida invade meu quarto. A colheita se satisfez com o medo e a sanidade da minha esposa. Mas a fome sempre volta. Às vezes, quando olho para os campos aqui perto, campos de soja, de café, qualquer coisa, eu sinto um calafrio. Penso na terra sob meus pés. Penso em quantos segredos ela guarda, em quantos pactos foram sussurrados para ela em noites de desespero. Penso em quantas outras guardiãs podem estar adormecidas, esperando a semente certa para despertar. A fazenda não era o problema. O problema é a própria terra. Ela se lembra de tudo. Ela se lembra do sangue, das promessas e das dívidas, e ela sempre vem cobrar. Eu nunca mais dormi uma noite inteira. O sono é um luxo para quem tem a consciência limpa e a alma em paz. A minha ficou lá fincada no meio daquele milharal, junto com as minhas ferramentas, marcando um território que nunca foi meu. Eu não fugi de um fantasma. Eu fugi da fome da própria terra, e essa é uma corrida que ninguém jamais vence. A gente só ganha um pouco de tempo. Eu fugi da fazenda. Mas a roça nunca fugiu de mim. E você, já viveu algo assim? Comenta aí, eu preciso saber. E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreve no Caixa Preta.